Olá pessoal, vamos falar sobre o céu da semana de 7 a 13 de março, semana que veio marcada por alguns ingressos, algumas posições interessantes na última que passou, poucos dias aí antes de começar a semana. Viemos com o recente ingresso de Marte em Gêmeos, tivemos conjunção Mercúrio-Júpiter e Lua minguante em Sagitário na última sexta, dia 5 aí que passou. Dentro dessas configurações todas, especialmente conjunção Mercúrio-Júpiter, Lua minguante em Sagitário, Júpiter é o regente de Sagitário, fez conjunção com Mercúrio, então algumas questões um pouco efusivas na forma de colocar debates, na forma de lidar com assuntos, né? Você vê aqui no Brasil o presidente dando algumas declarações um tanto polêmicas que gerou impacto, que gerou burburinho na mídia, bem uma relevância aí com o momento Marte em Gêmeos, então a mídia aí tendo um impacto com as tensões, com uma reação a algo que foi propagado por uma autoridade, digamos, a própria conjunção Mercúrio-Júpiter, a expansão de uma notícia, a expansão de uma informação ou de uma declaração, então bem conivente, bem atrelado ao momento astrológico que vivemos, com toda essa efervescência de mídia, de notícia, a expansão da própria pandemia, o fator de certa comoção, então um impacto bastante sintetizado nesse momento da semana que passou de conjunção Mercúrio-Júpiter e do recente ingresso de Marte em Gêmeos. Então, debates, polêmicas, entramos às vezes em conversas ou em embates porque alguém levantou uma opinião aqui, outro levanta outra opinião lá, alguém se declara partidário aqui, uma outra comoção lá, a gente viu aí, pessoa de reality show declarando uma posição e também havendo uma comoção em função disso. Então, uma expansão de debates, uma expansão de conversas, de opiniões muito impactado por esse momento de um Marte em Gêmeos e do recente momento da conjunção Mercúrio-Júpiter. Tivemos o momento da Lua minguante em Sagitário, que marca essa semana também por um todo, mas pelo fato da exatidão dela ter ocorrido em Sagitário no último dia 5, última sexta, toda lua minguante é um tempo de concluir questões, aquilo que dá uma certa minguada, aquilo que dá uma certa reclusão. Essa lua minguante, ela teve um impacto a 15 graus de Sagitário, e isso ocorre num momento em que, pelo menos aqui no Brasil, há uma reclusão, ou pelo menos uma tentativa de diminuir uma convivência, a tal da faixa vermelha, pelo menos aqui em São Paulo, alguns lugares com lockdown. Então, tudo aí consentindo com um certo fechar a casinha, digamos, né? Um recluir, apesar que aqui no Brasil ainda é um pouco para inglês ver, aquela gíria, né? Então temos ainda uma percepção irreal ou surreal do que ocorre no mundo, do que ocorre em reação à pandemia. Então um momento assim, um tanto de concluir questões. Lua em Sagitário, para as nossas questões individuais, saindo do coletivo, uma lua minguante em geral é propensa a questões de concluir etapas ou de finalizar assuntos, dar um basta a certas questões de forma até efusiva, de forma até efervescente e até com um fator bastante intenso na maneira de concluir uma questão. Ó, basta e pronto. Então tem um momento aí de concluir questões, finalizar assuntos, dar um basta em temas, até para negócios, até para a parte financeira, até para algo que vinha pendente numa situação pessoal, individual nossa, uma fase assim de concluir alguma questão. É associada também a temas do estrangeiro, do contato à distância, de alguma maneira é positiva ou condizente, digamos, com o momento de
concluir alguma questão associada a algum contato à distância, alguma conversa que envolva conhecimento também, parte educacional, ensino, uma conclusão de informação de algo que a gente está a aprender, ou ter uma didática de questão, uma tendência a algum tipo de conclusão por algo de alguma expectativa que a gente também tinha sobre negócios, sobre aprendizado, sobre assuntos, sobre burocracia e parte jurídica, já que também tem propensão a ser atrelada ao tema sagitariano em função desse momento que houve no final da semana anterior da lua minguante em Sagitário. Quanto ao Marte em Gêmeos, que ingressou na semana anterior, é um trânsito que vai até abril, até o dia 23 de abril próximo. Propensão a mais contatos, informações, mais falácias, mais debates, mais troca de farpas, assuntos tratados de forma um pouco mais franca e clara, às vezes a gente um pouco envolvido com debates, com polêmicas, com participações. Quando vê, a gente às vezes está dentro de um debate, de uma conversa, às vezes conversas saudáveis também, conversas da mídia, do Big Brother, do noticiário, da parte esportiva, às vezes não tão polêmicas assim, às vezes algumas divertidas também, num sentido de descontração, mas como estamos em momento um tanto polêmico, tenso, especialmente no Brasil, alguns fogos cruzados de debate, de conversas, ficam suscetíveis a tomar parte da nossa rotina, do dia a dia, do nosso convívio no modo geral. Então isso aí ao longo de março e abril, com Marte em Gêmeos, é propenso, é suscetível. Também desperta alguns conhecimentos, busca por informações, busca por aprendizados, por temas que a gente venha a desenvolver mentalmente e até para uma interação de assuntos num sentido geral. No mapa astrológico do Brasil, na independência, lá em 7 de setembro de 1822, o Brasil tem conjunção Lua-Júpiter em Gêmeos. Havia essa conjunção na independência. Lua é associado ao povo, é associado à coletividade. E a Lua, no mapa astral do Brasil, rege o signo que está a casa 6, Câncer. Então a questão da saúde, a questão também dos hospitais, dessa proporção mais intensa da pandemia, também ganhando foco no debate, na questão das polêmicas, das efervescências de tratativas de assuntos, de algo envolvendo lei, governador querendo interpelar o presidente. Então tem essa condição. Até porque é uma conjunção de Marte junto ao Júpiter do Brasil. O Brasil tem conjunção Lua-Júpiter em Gêmeos. Então, com esse ingresso de Marte por Gêmeos desde a última semana e ainda pelos próximos dias, afeta Júpiter do mapa do Brasil. Júpiter rege Sagitário, onde o Brasil tem a casa 11. Então, alguns debates associados ao Legislativo, ao Congresso, até mesmo à Câmara, mesmo a Procuradoria, alguns órgãos de justiça também ganhando uma proporção para algum tipo de debate, movimento, leis, ou que envolva o ritmo do Brasil, ou de lugares, ou de regiões, até em função da pandemia, se fecha, se não fecha, o comércio sendo afetado, até porque com Marte em Gêmeos, pelo menos no Brasil, isso pode impactar o ritmo do comércio também. E aí, mundo afora, questões associadas às informações, às tratativas comerciais associadas ao estrangeiro, a assuntos de outros países envolvendo ritmo, locomoção também. Então, um tempo aí que a gente fica propenso a observar essas questões, ainda com esse tempo de Marte em Gêmeos, tanto no coletivo quanto no Brasil e no nosso individual, mas as situações de atenção com os debates, com o aprendizado, com o interar de informações e às vezes algum lado de muvuca que a gente participe ou que a gente entre em questões de conversas, debates, assuntos, envolvimento com tratativas de alguma coisa, às vezes até no condomínio, na vizinhança ou aos nossos arredores com pessoas que somos próximas. Então o tom da maneira como colocarmos alguns assuntos será importantíssimo também.
todo momento de Marte em Gêmeos requer um cuidado, às vezes, com a maneira de se colocar escrita, palavra, e também o fato de tomar alguma decisão envolvendo ideias ali que estavam um tanto em stand-by também. Quarta-feira, dia 10, temos conjunção Sol-Netuno. Já impacta aí ao longo da semana desde o começo, mas a exatidão é na quarta, dia 10. De todo modo, conjunção Sol-Netuno em Peixes impacta ainda mais a questão da comoção com o coletivo. Às vezes, tomarmos dores do que o mundo vem vivendo, do que o próprio Brasil vem passando nesse tema da pandemia, de causas, de uma mobilização coletiva para algo. Então envolve muito essa condição do fator Brasil, do fator momento pessoal, abrangendo uma comoção. A gente sai um pouco também da nossa realidade e pode abraçar a realidade coletiva, abraçar um pouco a questão dessa conexão eu individual e momento coletivo. Mas também é muito pessoal. Conjunção Sol-Netuno também indica ali um momento, para alguns, de uma certa alienação. A gente percebe um pouco mais certas alienações e também algo que a gente percebia que estava um tanto fora do real e vê quanto a gente está inserido em certos temas ou não. É um tempo aí de maior sensibilidade. É interessante para um contexto sutil, criativo, de meditação, de espiritualidade, que pode servir como um refúgio, pode servir como um abastecer energia. Mesmo quem não é tão envolvido com a parte de crença, de espiritualidade, alguma maneira de repor energia com música, meditação, arte, cultura, ainda que de uma maneira sutil, sem tanto essa situação que nos permite viver de uma maneira mais intensa, seja numa questão de música, de show, de momento presencial, alguma forma de compenetração, acho que é um termo bem a calhar para a conjunção Sol-Netuno, vai muito bem nesse tempo para repor energias e para um olhar interior, digamos assim, até para terapia, até para um fator de isolamento, caso alguém possa, ou ter um momento um pouco fora do real para uma conexão com si, uma conexão com uma autoanálise. Então, um tempo assim também de exercício de crenças e de um olhar ou refletir o coletivo, num sentido geral. Bom, pessoal, esse é o céu da semana, de 7 a 13 de março. Agradeço aí mais uma vez a atenção de todos, as mensagens no IGTV, no YouTube. Um grande abraço aí, uma ótima semana. Espero que todos mantenham a fé, a força e juízo. Quem puder, fique em casa. Quem puder, não entre em pilhas desnecessárias. Desejo aí uma ótima vibração a todos. Um grande abraço.